gravação, mais uma reunião que a gente faz assim para pensar um pouco na memória, na importância do trabalho de Francisco e de como assim a consciência dele ainda se faz presente, a energia se faz presente, né? Como eu comentei antes, eu tenho muito material para compartilhar. A gente tem que estar lá devagarzinho entrando no clima, e depois aos poucos eu vou celebrando. Como no encontro passado, a gente ainda teve a visita do Daniel, meu sobrinho, ele falando sobre as coisas da grande síntese, e a gente compartilhando um pouco as coisas do próprio projeto Reviver. Hoje ainda, eu queria mostrar um pouquinho ainda daquele projeto. É um vídeo mais curto, são 15 minutos, de duas partes, onde mostra Francisco desenvolvendo algumas atividades assim lúdicas, e depois as pessoas homenageando Francisco, depois que terminado um ensaio de uma peça teatral, faz uma espécie de homenagem para ele. Eu não lembro se era aniversário dele ou alguma coisa assim. Mas como eram os meninos do Reviver que estavam fazendo essa homenagem, que tem uma energia assim forte, aí eu vou colocar esse vídeo e em seguida a gente faz a discussão do vídeo. Então a primeira coisa, eu vou compartilhar a tela e vou colocar esse vídeo. Eu só vou perguntar se estão todos, aí alguém dá um positivo, alguma coisa, só para mostrar se se está sendo compartilhado tanto a tela quanto o som, né? Então deixa eu aqui preparar para compartilhar a tela e aí depois a gente faz então a reunião. Compartilhando o som, já não é. Já vou sair porque não é essa tela. Espera aí. Deixa eu voltar aqui, eu tenho que estar mais esperto. Essa não. Espera aí, aqui. Cadê essa aqui? Compartilhar. Pronto. Estão vendo a tela? Ótimo. Então eu vou escolher um volume bom e vou começar a compartilhar, tá? Pessoal, desculpa que eu pus no final do vídeo. Agora que é o começo, desculpa. Não. Parece que está gravado só aqui. Ah, eles não veem a gente? Não. Agora, de maneira bem flexível. Bem flexível.
Eu me lembro desse jeito. Depois eu pensei que era aqui, quer ver assim, olha. Shannon, Shannon, Hoya, Hoya, Shannon, Shannon, Hoya, Hoya. Olha, a palavra Shannon, sabe o que é? É uma planta que a gente chama de chorão. Que é uma planta que quando a tempestade vem, ela se dobra que fica deitada no chão. Depois que a tempestade passa. Coisa maravilhosa. Então, essa dança é uma invocação também a que sejamos como o Xanum, que nós sejamos como o chorão, que quando as dificuldades da vida vêm, a gente se dobra e quebra. Tá bonito, né? Aí vai fazer Natureza. Xanum, Xanum, Hoya, Hoya, Xanum, Xanum, Hoya, Hoya. Hey, hey. Não, É com a mão. com a mão. Hey, hey, ya, hey, ya, oh, hey. Hey, hey, ya, hey, oh, ya, oh, hey. Isso veio assim, olha, de uma maneira bem flexível, que não é obrigado, né? Como exemplo.
Quase não chorava. Quase não. Sudha-dharma Mandalam. Develado por el venerable maestro príncipe Gurdjieff. Pronto. Tudo certo. Alguém gostaria de falar alguma coisa antes de eu começar assim, fazer uns comentários, mais detalhes? Você parou o compartilhamento? Falei. Ninguém queria falar nada? Não. Então, é melhor eu começar a reunião, é isso? Está fechado o seu áudio, tudo. É isso, Rubem. Começa a falar um pouquinho, porque aquilo ali é uma festa. Mas a gente sabe que aquilo ali está cheio de significados, né? As pessoas que estavam ali em recuperação,
Quer dizer, é bom você falar um pouquinho sobre isso para Tá. dar um sentido àquela festa ali, né? Muito, muito Então, interessante. eu não, bom, o início com as danças era Francisco treinando as pessoas para esse evento que ia ter, então ensaiando algumas coisas. Ele estava ali com as pessoas que não são as internas, são as pessoas que iam participar da vivência. E eu não sei exatamente se foi no dia do aniversário dele ou não, esse evento, mas foi alguma data, eu acho que foi aniversário, mas eu não estava lá. Agora, de fato, no ensaio, ali assim, o que eu reconheci muitas pessoas, e como detalhe assim curioso para nós, somos aqui do Rio de Janeiro, né? Tinha um rapaz ali, um moreno forte, muito forte, eu não lembro se ele estava com crucifixo agora ou não, que era o chefe do tráfico de Niterói, sabe? Uma pessoa, assim, aqui na época, né, bastante violenta, e nesses conflitos de facções, ele conseguiu sobreviver e fugir. Eu não sei a história direito. Eu sei que ele acabou chegando lá e era uma das pessoas mais ativas lá, assim, se recuperou e tem uma energia muito interessante, uma coisa muito bonita. Então, quando a gente vê aquelas pessoas, a gente não imagina, como qualquer um de nós, o que a gente pode se tornar. Né? Uma mãe, às vezes, tem isso de perto quando está o filho ali. A mãe vê o filho e a sociedade vê o que o filho se tornou. Né? E quando eles vão para a fazenda, eles tinham essa experiência de voltarem a ser vistos como alguém que está tendo uma nova oportunidade e abraçando essa oportunidade. Então, isso me dá a oportunidade de falar sobre o que eu queria falar hoje, que é um tema muito importante, mas eu acho um dos temas mais importantes do Shuddha Dharma. E a dificuldade de falar sobre esse tema é que você precisa estar vivendo, em parte, esse tema para poder falar sobre ele com certa autoridade. Porque, senão, fica uma explicação caricata, ou as pessoas não entendem, ou entendem mal. Então, é aquele tipo de tema que, às vezes, você faz silêncio, não porque você queira fazer silêncio, mas porque, se você for falar, as pessoas vão se ofender. É uma coisa muito interessante. E isso é muito característico do Shuddha Dharma. E como esse grupo é um grupo que, por alguma razão, que eu não tenho a menor ideia qual, se constituiu assim, é um grupo onde ele fala de coisas que não é todo mundo que entenderia, não, sabe? Porque tem aqui alguns segredos muito íntimos que eu posso falar com força e segurança, porque conversei disso com muita tranquilidade com o Francisco e ele comigo. Então eu sei do que estou falando, que são essas duas faces de uma lógica estranha, que é a lógica do Shuddha Dharma. E eu vou dar um exemplo disso agora. Eu sei que tem o risco, inclusive, de chocar um pouquinho, mas eu preciso dizer isso, porque tem a ver com esse sentido de entender a verdade dessa experiência da fazenda. Então, deixa eu só parar meu remedinho aqui. Isso tem a ver com um exemplo, eu vou tomar como exemplo o Daniel, que veio ao nosso grupo, que chegou da fazenda, que fez essa visita, que fez um depoimento tão importante, tão verdadeiro aqui, né? Mas ele é, para mim, a oportunidade de falar sobre essas duas faces da verdade. A Bíblia também é constituída assim. Francisco que me alertou disso. Em alguns lugares da Bíblia você diz, honra pai e mãe. Em outro lugar você diz, abandona tudo e me segue. Quem é teu pai, quem é tua mãe, se não... Então parecem informações contrárias, dependendo do contexto. Existe uma relação meio dialética com a verdade, né? O sagrado é assim. E o Shuddha Dharma deixa isso muito claro. Então, no nível mais superficial, primeiro nível, que é importante, é onde todos começam,
A verdade mais superficial é aquela que é válida para todos os internos do projeto Reviver. E para todos os membros da grande síntese, inclusive, ainda presos a um certo funcionamento desse mundo. Então, num primeiro nível, eu afirmo categoricamente: o passado não existe. Já passou o que importa. E o que importa é o que eu sou agora. Não importam as patentes, não importam os títulos. É melhor esquecer o passado e se entregar ao presente. Esse é um argumento muito forte, que a gente passa como verdadeiro, e ele é verdadeiro a maior parte do tempo, mas não todo o tempo. Isso tem que ficar muito claro. E o grande desafio do discernimento para o discípulo, para passar por esse portal e alcançar a maturidade espiritual, é perceber quando essa verdade deixa de ser verdade, porque tem uma outra verdade que vai se instalar, e é disso que eu quero tratar, né? Então, como é que eu vou falar disso? Deixa eu ver aqui. Olha, esse argumento, ele é verdadeiro porque ele dá uma segunda chance a todos aqueles que tinham uma dívida grave com a sociedade. Todos os apenados, depois de libertos, merecem uma segunda chance. E é essa a lógica válida nesse nível. O passado tem que ser esquecido. Não existe, passou, porque nós, de fato, somos o que somos agora. E é assim que a gente tem que olhar para aqueles meninos que a gente acabou de ver o vídeo. Agora, existe uma verdade mais profunda, né? Que é a verdade a qual nós só temos o direito de conhecer depois de vencer esse estágio probatório, né? Que pode ser entendido a partir do seguinte exemplo prático do próprio Shuddha-dharma. O Francisco, nas reuniões, cansou de dizer para a gente que para escolher Subramania, uma pessoa que iria divulgar o Shuddha-dharma no mundo, os mestres teriam investigado as suas últimas 40 encarnações. Ou seja, nesse nível iniciático, nós somos o somatório do nosso passado, que é real, que existe e faz de nós o que nós somos a cada novo instante, a cada novo segundo do presente. E a gente não pode negar esse passado mais. Esse é o segundo nível. Então, para as pessoas mais simples, pecadoras, é melhor esquecer o passado. E é por isso que nós não nos lembramos de nossas vidas passadas. A marca característica dos iniciados, entretanto, é a lembrança do passado. Quem estudou o budismo sabe que tem uma série de textos chamados Jatakas, que são as histórias das outras vidas do Senhor Buda, onde ele fazia questão de dizer que se lembrava delas porque elas eram importantes. Krishna diz a mesma coisa para Arjuna, que se lembra de suas vidas anteriores. E o Francisco, que foi quem mencionou a importância de se esquecer o passado para os meninos do Reviver, ele mesmo nunca se cansou de mencionar como a lembrança do seu próprio passado, junto a São Francisco de Assis, o ajudou a compreender e a moldar a sua existência presente. Então, em suma, lembrar e honrar o passado é um privilégio dos duas vezes nascidos, aqueles que nasceram e renasceram depois da iniciação profunda do Shuddha-dharma. Para os demais,
é melhor mesmo o esquecimento. Frei Rufino, para quem conhece a história de São Francisco de Assis, ele se deixa enganar pelo anjo enganador justamente por isso. Ele está preso às aparências do momento presente, que nunca revelam as patentes espirituais de cada um, nem o seu passado espiritual. Então, para mim, quando alguém se apresenta desprezando as suas patentes e negando o seu passado, eu já sei que isso é importante, que essa pessoa está fazendo um grande esforço, está em vias de regeneração e arrependimento. Porque pode ser alguém que, vítima da vaidade, né, está procurando se passar por uma pessoa humilde. Então, esse é um estágio muito interessante. Isso me leva depois agora a gente entender o que é a verdadeira via sacra. A via sacra que o próprio Jesus, o Senhor Jesus, percorreu. O que é essa via do herói em sua viagem de regresso para casa? Jesus retorna para a casa do Pai. E assim como todos os heróis na filosofia grega, o Odisseu, depois de suas aventuras, depois de toda a sua odisseia, ele procura o caminho de volta para sua casa, para sua esposa. Então, a via sacra é algo muito importante, muito real, muito simbólico, desde que relacionado com a nossa vida concreta. Não é algo para ser entendido como uma espécie de turismo espiritual. São João da Cruz trata disso em A Subida do Monte Carmelo. Ele trata dessa subida da montanha como se fosse a sua ascese mística. É uma subida que tem objetivo, que tem uma meta, e a meta é fundamental. É preciso muito cuidado com essa retórica de certa corrente, tanto de um budismo não teísta, como de um humanismo hedonista, que se funda na falta de objetivo da vida, afirmando que a caminhada é mais importante que a meta. Ou seja, que a caminhada, na verdade, é sem rumo, sem objetivo. O nome disso é turismo espiritual. No segundo nível iniciático, que eu estou mencionando agora. No Shuddha Dharma, nesse segundo nível, a meta, o objetivo, é muito claro e se denomina Brahma Samipya. Trata-se de caminhar no sentido de convergir assintoticamente para a meta. Uma coisa é a caminhada que eu faço de aprendizado sagrado, intuída por Deus, né? Quando eu me proponho a um sacrifício desse, a uma jornada dessa. Outra coisa são aquilo que Dom Benjamin escreveu um texto sobre isso, que ele chama os sacrifícios inúteis, que estão na base da via escapista. As romarias, que são tão úteis para as pessoas no início do caminho, elas, para quem já deu um passo, elas perdem um pouco do seu sentido. Porque as romarias são para as pessoas que ainda não aprenderam a fazer da sua própria vida uma romaria. E é por isso que os caminhos sagrados têm que ser criados, para ficar como exemplo, para que as pessoas se iniciem na vida espiritual. Para os demais, fazer desses caminhos uma rotina não significaria nada além de vaidade espiritual. Vaidade que cega e nos faz esquecer que a caminhada é mera metáfora, pois a verdadeira caminhada é a que realizamos na vida, quando perseguimos e alcançamos os nossos objetivos espirituais. A verdadeira caminhada é a vida real, que nos testa ao longo de muitos anos. Eu, ao longo da minha vida, eu fiquei cansado de ver andarilho
de ver Romero, de ver seguidores do caminho de Santiago de Compostela, muitos em busca de status espiritual e reconhecimento pelos seus feitos. Mas aí você olha para a vida dessas pessoas e você não vê coerência. E é por isso que eles ainda preferem esquecer o passado. Você olha para a casa onde eles vivem, você olha para a família, você olha para os hábitos, você olha para o trabalho, e só o que você encontra é desarmonia. No entanto, quando eles terminam qualquer caminhada, como esse caminho de Compostela, você recebe até uma carteirinha, com um carimbo em todos os lugares por onde você passou, que é uma espécie de atestado da grandeza dos seus feitos. Feitos inúteis, vazios, porque desprovidos de objetivo e descomprometidos com a meta maior, que é a realização espiritual. Então, num primeiro momento, é muito importante andar 130 quilômetros. É muito importante esse passo iniciático, você faz acompanhado do teu mestre. Agora, num segundo momento, não adianta caminhar 130 quilômetros, como muitos fizeram, né? Fizeram essa jornada, e dentro das suas casas, no trabalho, na instituição, na vida real, eles não têm dado um único passo sequer, a não ser reclamar de tudo. Não. A via sacra que se espera de cada um de nós é outra, é interna, e se manifesta em nossos atos, em nossa vida cotidiana, sem a menor necessidade de movimentos de malabarismo circense. A via sacra da renúncia e da entrega se dá, conforme ensinou Krishna na Gita, na vida, na batalha, no nosso dia a dia, com todos os seus desafios. Nós temos que espiritualizar as nossas vidas, ao invés de buscar a proteção escapista, que se funda no apoio de qualquer grupo, em busca de um falso sentimento de pertencimento a uma elite de eleitos. Isso não é o Shuddhadhan. A via sacra é materializar um projeto espiritualista, como Francisco fez. É dizer, vou seguir por esse caminho para alcançar essa meta que é importante, esse objetivo, vou materializar o projeto Reviver, vou materializar a grande síntese, vou materializar a Universidade do Coração. Isso é uma via sacra. Via sacra é se propor a materializar um projeto, a escrever um livro, a encontrar uma resposta original, a escrever uma tese. Isso é via sacra. Andar sem rumo, como turista espiritual, serve apenas para acalentar os que ainda dormem. É importante para os internos do projeto Reviver. É importante para os moradores da fazenda. É importante, mas apenas para quem ainda não despertou, para quem necessita dessas metáforas infantis. O homem maduro é austero e se segue por estas vias sem destino, é apenas para dar exemplo aos pequeninos, como fazia Francisco. Ele nunca precisou disso. Né? Porque o que importava para ele era a via sacra que conduzia até Jesus. Eu jamais ouvi dizer que ele fizesse alguma coisa que não tivesse um objetivo, uma meta, ou que não tivesse convergindo para isso. Ele não era turista espiritual. Né? Então, e essa via sacra a gente encontra caminhando para dentro de nós e não para fora. E mesmo Jesus, quando seguiu até a cruz, ele só o fez porque assim lhe foi imposto. Ele não brincou de seguir por qualquer via sacra. Ele apenas viveu o seu caminho. Porque seguir pela via sacra, como ainda hoje fazem os seus seguidores, no mundo todo, a gente percebe pelos resultados, não é mais do que uma caricatura da via sacra que ele seguiu. Não é mais do que turismo espiritual. Então eu sei que o caminho de Santiago de São Compostela pode ser trilhado de uma forma séria, e obviamente o foi e é, por muitas pessoas, né?
Mas, em geral, o que a gente percebe, eu tenho muitos amigos que fizeram essa caminhada, né? É que as pessoas vão para lá, em geral, quando estão de folga e não tem nada mais importante ou de interessante para fazer na vida. Então, a gente tem que ficar claro que o Shuddha-dharma tem essas duas dimensões. Ele aponta uma verdade e depois ele, em seguida, mostra que essa mesma verdade, quando abusada, se torna uma falsidade. Então, essa é a grande cilada, o grande desafio que a instituição como um todo, nesse momento, está sendo convidada a dar. E que eu vejo que estão todos embaraçados, com um nó aqui, ó, até o pescoço, e ninguém sabe como caminhar. E não sabe porque falta vivência, mais prática e menos reclamação. Desculpa o desabafo, mas eu lembro de Francisco, por isso que tenho vontade de dizer assim, porque com toda a amorosidade dele, com toda a delicadeza dele, às vezes ele era firme quando tinha que colocar os trilhos nos eixos, né? Então, e essa firmeza e seriedade não é a gente comunicar aos outros, que isso não vale de nada, mas é a gente comunicar a nós mesmos, introduzir na nossa vida, porque a energia do exemplo ajuda a esses irmãozinhos que estão enroscados, perdidos, né? E destruindo um trabalho tão bem feito que foi realizado pelo Francisco. Então, eu sei que eu falei forte, sério, mas lembro que Francisco às vezes falava assim, e eu faço isso na medida do meu possível, tentando honrar a memória dele. E falaria tudo isso que eu disse se ele tivesse manifestado na minha presença. Falaria isso com tranquilidade, ainda mais sabendo de todo o rigor dele, com a liberdade que ele me dá, sabe? Então, isso é para a gente estar atento o tempo todo. Porque a gente dá um passo que é de glória, de aproximação, mas o segundo passo tem que ser igualmente refletido. Porque, às vezes, no segundo passo, nós fomos capturados pelo sentido inverso daquela verdade que já não é mais para nós. E a gente deixou de fazer o que é verdadeiro. Eu queria saber se alguém tem alguma coisa a dizer. Bem, meus amigos, coisas a dizer, né? Essa discussão que você traz aí de Shuddha-dharma é uma coisa que demora ainda de horas, né, para aprofundar isso, sobretudo a partir da maneira forte como você colocou, né? Minha experiência pessoal com isso me faz... Você falou em 2 níveis. Eu vou falar um pouquinho para estabelecer 3 níveis. Para dizer o seguinte: esses meninos do tráfico, sobretudo lideranças do tráfico, falar em tráfico é falar em crime crime de morte, né? São crimes pesados. Na hora que o menino vai se iniciar lá, aqui no Rio, tem uma prova, que é levar o menino na Avenida Brasil, botar um revólver na mão dele, e dizer: a gente vai andar um pouquinho por aqui, você tem 10 minutos para matar uma pessoa. É uma prova. O menino anda, daqui a pouco, pá, um cara que está passando, aí passa um carro, pega ele, que já está arrumado, para livrá-lo, né, é uma prova, feita assim com banalidade. E na hora que eu vejo aqueles meninos lá dançando com Francisco, e tenho certeza que ali eles estão tentando se reinventar, até porque o crime cansa, o crime dá naqueles meninos vontade de morrer, né? Eles percebem que não tem mais futuro, não há mais futuro viável, né? E para recuperar um menino daquele, ele não pode voltar para o lugar dele. Tem que ir para lá e de lá levá-lo para outro lugar, porque se ele voltar para o lugar dele, as forças que se acostumaram com ele, forças espirituais, capturam-no na chegada, né? Talvez no caminho da chegada ele já está capturado e voltou para o crime. Isso é que nem alcoólatra, né? O pessoal do Alcoólicos Anônimos, né?
que quando você oferece uma bebida para um alcoólatra, em recuperação, ele deve dizer para você, olhando para você, eu não vou aceitar porque eu sou alcoólatra. Ele não está dizendo isso para você, ele está dizendo isso para ele. Né? Eu não vou aceitar, porque se eu não fosse alcoólatra, eu podia aceitar. Qual é o problema de tomar uma cerveja, tomar um copo de vinho? Não tem problema nenhum, mas eu sou alcoólatra, então por isso que eu não vou aceitar. Que é uma confissão permanente, né, na luta para a sobrevivência. Ou seja, essas pessoas não têm a menor condição, com todo respeito a elas, esse nível de pessoa, como você colocou, não tem a menor condição de fazer um trabalho iniciático, um trabalho de oração, um caminho, uma caminhada, seja de 130 ou de 10 quilômetros, porque ele não está nesse nível. O nível dele é aquelas coisas da mônada, né? Que eu, com muito prazer, vi que está na Gita, né? E você vem caminhando, vem caminhando. Na hora que você se inicia, vamos tratar de iniciação num processo reencarnatório, né? Aí você começa a pertencer a um outro nível de pessoas, né? Você rompeu o nível animal e vai tentar agora um nível de iniciação. Mas se você estiver no começo, a vibração animal está com você. E bobeou, você vai fazer o caminho de Compostela só para ganhar o carimbo. Só para ganhar o carimbo, né? Porque ainda está lá, até que você consiga fazer o caminho de Compostela pelo seu significado e não pelos seus objetivos de aparição. A Via Crucis de Jesus, eu já tinha sido avisado que a Via Crucis era uma decepção, e eu fui com um grupo para lá, e eu exigi que a nossa passagem pela Via Crucis fosse na hora do comércio fechado. Eu nem conhecia lá, né? Todo mundo topou, 5 horas da manhã estava na Via Crucis. É uma decepção. Tem umas placas de bronze no alto, assim, dizendo, aqui é o 3º estágio da Via Crucis. Você tem que procurar, no meio daquela zorra, de troca, de venda, de compra, está lá uma placa, né? Então, aquilo meio que acabou. A gente não conseguiu fazer aquilo direitinho por conta de que eram 5 horas da manhã. Mas eu queria chegar no 3º nível logo para dizer o seguinte, o Francisco é outra coisa. Pessoas como o Francisco são missionários. São missionários. Eles já passaram por tudo isso. Já passaram por essa Via Crucis de brincadeira, passaram sério 500 mil vezes, e hoje é missão. Fazer aquilo ali, nem um cara podre e rico faz. Para fazer aquilo ali, dinheiro não adianta. Precisa de dinheiro. Mas para fazer, levantar, fazer aquela festa, aqueles criminosos ali tentando se recuperar, tem que ter uma força espiritual muito intensa. Muito intensa. Eu espero de verdade que essa pequena reunião que a gente faz aqui, com essas recordações, possam, nesse momento em que ele está lá, lutando com as forças da Terra para ir embora, porque tudo de bom que ele fez, tem um bando de força da Terra atrás dele. O pessoal diz que é para assediá-lo. Não, é para tentar pegar aquela vitalização superior que ainda está ali. Que ainda está ali. É uma atração por uma luz, né? Então, o Francisco... E você vê que ele estava sentado ali, quase que você não via contração facial nele, né? Estava ali, sentado, esperando aquilo acabar. Se tirasse ele dali, aquilo acabava, aquilo se derrubava, né? É uma visão espiritual assim, grande. Eu queria até agradecer a sua fala forte, como você falou, mas impregnada aí de significados que não sei se você gravou, os jovens de lá, o seu sobrinho, não o seu sobrinho que eu nem conheço, mas pessoas como ele que tinham que ouvir isso, né? Porque senão aquela caminhada vira um troféu a ser botado numa estante e decantado em todas as reuniões. Falando, conta aí a história, pronto, né? A vaidade vai superar todo o significado que teve aquele momento forte, né, de estar ali passando algum sacrifício, alguns medos, etc. Mas o nível do Francisco é outro. O nível do Francisco eu tenho certeza que é outro, e estimaria mesmo que esse nosso encontro seja uma maneira de recordar para a Terra, né, que tem um sujeito ali entregando o seu trabalho nos seus estertores vitais, mas ainda representando uma força espiritual reluzente, ainda representando isso. Hosanas à força de Francisco. Muito obrigado.
Posso falar? Não estou ouvindo vocês. Pode falar, Maria, claro. Aí tá. Bom, gente. Então, tá maravilhoso, Rubens, esses vídeos que você passa para a gente, essa recordação da vida do Francisco. Francisco, nossa, é maravilhoso demais. Quanta coisa boa no caminho do bem, quantas almas, quantas vidas ele resgatou. E essa parte do crime é muito dolorosa. E ele conseguiu, com tanto louvor, com tanta boa vontade, com tanta dedicação, com tanto carinho. É só o Francisco mesmo. Eu considero o Francisco um santo por tudo que ele fez e todas essas coisas maravilhosas que ele está deixando para a gente. Então, é isso. Quer falar alguma coisa, Cristina? Rubens, a Cássia fica sempre por último, hoje deixa ela falar primeiro, por favor. Acho que... Então, boa noite mais uma vez. É que eu fico emocionada quando eu vejo esses vídeos, porque a gente viveu um pouco disso com ele. E eu entendo também, eu acho que às vezes eu estou sentindo assim as pessoas um pouco perdidas lá, sabe? A Cristina estava na última reunião, não estava, Cristina? Porque a gente viu tanta coisa boa, a gente já estudou tanta coisa, não só com o Francisco, ao longo dessa vida, o que a gente viveu com ele, estudando a Gita. E eu me lembro, eu até falei na última reunião, que o Rito não conheceu assim de perto, né? Mas sempre que a gente ia lá visitá-lo, Rito, o Francisco tinha uma coisa, acho que a Maria também não teve oportunidade, mas o Francisco tinha uma coisa de, quando a gente ia embora, ele não gostava de abraçar, beijar, mas ele fazia assim, e como se ele falasse, vai e faz o seu trabalho, sabe? Ele falava adeus, adeus. Então era uma coisa que me marcava muito, porque a gente ficava ali com ele, queria despedir da forma como a gente às vezes atua no mundo, mas isso me marcou muito. E, assim, todos esses conceitos que a gente viveu e que a gente estudou com ele, tem muita coisa para se fazer, muita. Né? A gente está intensificando a nossa vida a cada dia. E eu acho que é isso que ele queria da gente também. Então, não tem espaço para reclamação. Às vezes tem dia que a gente está mais chateado, tudo, mas você levanta e continua, né? Seu caminho. E cada um tem um papel diferente. Então, eu não gosto, assim, quando eu vejo as pessoas reclamarem, sabe? Porque você reclama do outro, vai fazer que eu acho que a sua energia, seu amor, com que você faz qualquer ação, ele vai, de alguma forma, refletir no outro. Então, a mesma coisa, quando eu estou na cozinha, ou quando eu estou fazendo um relatório, quando eu vou limpar um banheiro, quando eu vou lavar uma roupa, eu acho que tudo a gente tem que fazer dedicado a Deus. E pensar em meditação na ação. Então, é por isso que acho que a Cristina viu que aquele dia eu discordei um pouquinho do jeito que a Nádia estava falando, Cristina. Não falei isso diretamente, mas porque a energia que ela estava emitindo ali não ia ajudar as pessoas, sabe? Reclamar não adianta, né? Então é isso só. Eu acho que... e também concordo com o que o Rubens falou. Por que a gente vai esquecer o nosso passado? Se não é de aprendizagem, a gente não vem de uma vida para outra, reencarna, a gente traz o que a gente viveu. Por que esquecer isso, assim, desvalorizar tudo aquilo que a gente fez na nossa vida? É a soma, né, de tudo. A vida é a soma, nós somos um conjunto de tudo que a gente realiza também. E que traz das outras vidas. Então, é isso só. Mas eu fico emocionada quando eu vejo esses vídeos, porque eu participei de algumas reuniões como aquelas, e eu sinto aquela energia, como você falou, se tirar o Francisco, aquilo acaba. Mas quando ele estava ali do lado, os meninos, assim, eles punham para fora o melhor que eles tinham, que estava escondido
de alguma forma, mas eles se revelavam para Francisco, eles revelavam ali perto de Francisco o que eles tinham de melhor. É isso. Então, Cássia, eu ouvi seu depoimento e eu gostei muito porque eu concordo plenamente com você. Eu acho que cada um tem seu papel e a gente aprendeu isso com o Francisco, cada um tem seu dharma. E quando o Rubens fala desse caminho de Compostela, se referindo às caminhadas, né? Eu acho que são válidos, cada um sabe de si, sabe? Mas eu penso que a meditação, ela transforma você como pessoa e ela vai te mostrando em que ponto você tem que melhorar. Eu estava falando isso para a dona Lourdinha hoje, sabe? Que eu falei, dona Lourdinha, às vezes eu sou tão afoita, às vezes eu sou tão vaidosa, tão egoísta, eu que tenho que falar, eu quero falar, eu quero... Então, isso aí já é uma coisa, ela falou, Cristina, você já está se transformando. Eu falei, eu penso isso também, dona Lourdinha, porque é através da meditação que você se autoconhece e você se policia exatamente no ponto que você precisa melhorar como pessoa, como gente, para poder se doar mais. Então, assim, a Shuddha Dharma, ela propõe essa mudança interna. E aí cada um sabe de si, cada um tem seu papel, né? Na sociedade, eu gostei tanto de você ter falado do projeto de vocês, do Rubens, 180 alunos, poxa, fazendo meditação, olha só que caminho bonito que vocês trilharam agora. Vocês começaram lá atrás, né? Já, e hoje vocês estão colhendo esses frutos. Então, é a maneira, às vezes, como fala, eu tenho que me doar mais, mas espera aí, eu tenho alguma coisa para oferecer ainda? Primeiro, eu tenho que me iniciar nesse caminho da interiorização para poder melhorar como pessoa. Mas hoje eu pensei muito no Francisco, na hora do plenilúnio, que a dona Lourdinha fala para a gente meditar na divina hierarquia, nos mestres, nos sábios. E eu vi muito o Francisco hoje, me deu muita saudade dele. O Francisco foi uma pessoa que outro dia o Rubens até falou que nem conseguiu se abrir totalmente para ele, mas eu me abri totalmente para o Francisco, sabe? Foi através de carta, que eu mandei uma carta muito grande, umas 5 páginas, e eu tenho certeza que leu, porque na hora que ele me encontrou e falou, eu li a sua carta, aí sabe o que ele falou para mim? Cristina, diga em voz alta, eu sou feliz. Eu acho que eu já até falei isso aqui para vocês. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Manda, Cristina, fala em voz alta, eu sou feliz. Eu falei, meu Deus do céu, quanto mais ele me pressionava, mais difícil era para eu falar aquilo. Aí eu falei, tá, Francisco, eu sou feliz, graças a Deus. E esses dias eu estava ouvindo uns mantras que é bom você fazer. Você fala assim, eu sempre fui muito abençoada, porque quando você faz isso é um sinal de humildade para com o Criador, você se reconhece como criatura. Então é um mantra, eu sempre fui muito abençoada, eu sempre fui muito amada, a sua relação de você com o próximo, não é? E vice-versa. É a sua relação com a sociedade, né? Primeiro com Deus. Aí eu sempre fui muito amada a sua relação de você para com o próximo. E eu sempre fui muito feliz, ou eu sou muito feliz. Aí a sua relação com você mesmo, com as suas células do seu corpo, isso elimina até as doenças. Olha só, que coisa profunda. Então, assim, sem querer, você vai tendo as respostas, sabe? Quando você está atento, você tem que ficar atento aos sinais, aberto aos sinais. O Francisco teve uma vez, nas primeiras vezes que ele foi hospitalizado, disse que à noite ele acordou, eu acho que ele estava na enfermaria, acho que eu já falei isso para vocês, ele viu as reencarnações passadas de todas as pessoas ali da enfermaria. Então, quando o Francisco olhava para a gente, ele via realmente você, ele via o seu coração, ele via você. Então, era uma presença muito forte, muito marcante,
de só um ser, né, que se dedicou à espiritualidade, né, e foi transgredindo e transmutando todas essas coisas aí de vida fácil que a gente tem. Eu me emociono muito quando eu vejo ele e falo com ele, e você vê, igual o Rito falou, ele estava ali impassível, né? Impassível, ele estava ali. Agora, uma coisa é característica de quem estuda da árvore, geralmente é muito sensível, né? É sensibilidade à flor da pele. Todas as pessoas que se identificam com a Shuddharma são extremamente sensíveis. Extremamente. Isso aí é unânime isso. Já até falei isso com o Rubens. E agora, para fechar, aquele vídeo, ele faz uma dança circular. Pena que a Edilene não está aqui hoje, porque a Edilene, ela sabe de dança circular, eu já participei com ela. E a dança circular, ela poderia falar até melhor do que eu, mas quando ele faz aquela cantoria, lembra um pouquinho as coisas africanas, né? E eu gosto disso de Shuddharma. E outra... dos índios da região do Nordeste. Pois é. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Né? Tem muito a ver com as tradições africanas, né? Da terra, da mata, da floresta. E outra coisa, sabe aquela música Para a Nossa Alegria? Teve até um vídeo que correu aí no WhatsApp de umas pessoas cantando aquela música e cantava mal, mas foi igual uma febre. Aquela música Para a Nossa Alegria é de evangélicos. Então é isso que eu gosto no Shuddharma, sabe? É coisa das tradições africanas, coisa dos evangélicos, coisa dos católicos, não importa. Tem o sagrado ali, alguma coisa te toca, né? Igual outro dia a Ana falou, Cristina, como é que eu vou fazer vigília? Eu não sei. Falei, Ana, canta aquela música, A Minha Vida é do Mestre, Jesus está aqui nesse momento. Poxa, eu já fui no Padre Marcelo. Eu falei, o Padre Marcelo vai falar uma coisa para mim aqui agora. Ele entrou falando assim, Deus está aqui neste momento, fale com ele, fale com ele. Então, assim, isso é que eu acho uma coisa muito nobre na Shuddharma, que é onde está o sagrado, isso é que é a Shuddharma. E você vê ali naquele vídeo essa mistura, essa mescla, essa coisa de todas as tradições. Por que que não, né? Por que que não? Por que tem que ser uma coisa exclusiva? Por que esse exclusivismo? Isso não vai levar a gente a lugar nenhum. E muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então é isso, gente. Gratidão, namastê. São 8h10. Maria também já tinha dito que ia sair. Eu fico feliz por esse nosso encontro. Para a próxima semana eu quero ver se trago uma fala de Francisco, não ele na vivência, em uma atividade, ou os meninos falando dele, mas ele dando testemunho das verdades que ele veio trazer para a gente. Assim, vou ver se faço isso aqui. Então, por hoje, acho que é só a gente... Só um momento. A Andréia está aí, às vezes ela quer falar. Quem está aqui? Boa. É a Andréia Picorelli, sou filha da Lourdinha. Boa noite. Eu vi se você entrou, boa noite. Eu entrei na hora que eu pude entrar, porque eu estava trabalhando, é por claro. isso. Mas, olha, eu só estou aprendendo, gente. A fala de todos vocês está me tocando muitos depoimentos. Então, a minha fala é essa. Hoje eu estou como ouvinte e aprendendo essa pureza do coração do Francisco e todos vocês, né? Por essa missão de transmitir essas palavras lindas, lindas, e vivência e ação também. Muito obrigada, gratidão. Gostei. Que bom que você estava aqui, teve a oportunidade de falar. E, muito assim, bom. Eu não percebi, porque a gente está tão envolvido que você não pôs a imagem, né? Foi. Lá em cima, no finalzinho. Então, Exato. Às vezes... Mas muito boa. Bom saber que você está com a gente. E a reflexão sobre a caminhada de Compostela foi, assim, para mim, nossa, algo
forte como você falou, mas tocou, sabe? Tocou muito. Então, Te agradeço. obrigada, namastê. Acho que a troca é rica e quando a gente cria, por exemplo, essas coisas para a gente falar, é um pouco parecido com o Krishna falando para Arjuna. Ele sabia a Gita, mas cadê a oportunidade para transmitir? Você precisa criar egrégora, formar energia, porque aí a intuição também se instala e vem a autorização para tratar desses assuntos, né? Então, tanta fala da Cristina no final, tanta coisa rica, mas numa outra reunião, num outro contexto, não forma essa energia, a gente não tem a força para expressar. Então, a presença desse grupo que está se formando, a sua participação, tudo isso é importante porque mostra o papel desse grupo que nós estamos construindo para nós. Então, agradeço a todos. Eu acho que por hoje é só dizer até a próxima semana. Até a próxima. Obrigada. Namastê. 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 Namastê, Maria. Tchau. Namastê a todos. Namastê, Maria. Namastê, Cristina. Namastê a todos. Namastê. Tchau. Tchau. Tchau, Maria. Tá bonita, Maria. Tá bonita mesmo.